Paz de Alcha, irmãos. Eu venho na presença dos irmãos para uma conversa, e essa conversa eu quero iniciá-la lendo o texto de Êxodo, capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz: Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou Yahvé, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Vos livrarei da sua servidão e vos resgatareis com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Verso 7. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Criador. E sabereis que eu sou Yahvé, vosso Criador, que vos tirou debaixo das cargas do Egito. Soberano eterno Yahvé, esse é um momento precioso de uma conversa especial com a tua igreja. Que tu, ó Pai, seja com o nosso espírito, através da tua palavra. Nós vemos aqui, irmãos, nesse texto, 4 verbos da ação de Yahvé junto ao seu povo. 4 verbos da atitude, das 4 atitudes, das 4 ações da parte de Yahvé junto ao seu povo. São 4 verbos, que está: tirarei, livrarei, resgatarei e tomar-vos-eis. Na Páscoa tem 4 cálices de vinho, que representa as 4 ações de Yahvé junto ao teu povo. Cada cálice representa as ações de Yahvé junto ao seu povo. A Páscoa aponta para Yahvé. Na Páscoa dos filhos naturais, eles tomam 4 cálices de vinho, que representa as 4 ações de Yahvé junto ao seu povo. E é isso que eu quero conversar com os irmãos, e peço licença aos irmãos para ter essa conversa com os irmãos, porque é um momento assim muito especial e muito propício essa conversa com a igreja. O primeiro cálice, que é tirarei, é o cálice da santificação. Tirar, separar para uso exclusivo de Yahvé, para uso da sua do seu propósito para cada um. Então, separado para exclusividade, como instrumento do propósito de Yahvé sobre a nossa vida. Esse é o primeiro cálice, o cálice da santificação. O segundo cálice é o cálice das pragas, o livramento da justiça de Yahvé, do julgamento de Yahvé, onde o anjo vingador viria para o cumprimento da ordem de Yahvé, de matar os primogênitos. O livramento, segundo cálice.
Terceiro cálice, o cálice da redenção. O cálice da redenção. O cálice do resgate. Do resgate. O cálice do resgate. O quarto cálice é o cálice do louvor, o cálice da aceitação. Tomar por meu povo e serei vosso Criador. Tomar. Seder Pesha. Sede Pesha quer dizer a ordem da celebração da Páscoa. E eu quero conversar com os irmãos a respeito disso. Do Pessa, a ordem da celebração desta festa. Primeiro cálice, o Kiddush. Kiddush, santificação. Antes, a esposa do cabeça da família, ela acende o candelabro e após acender o candelabro, o cabeça da família toma o cálice da santificação e ora e agradece, e todos participam deste cálice. Depois vem o segundo cálice, o Hagadá. O Hagadá é o momento que o cabeça da família, ou ele lê, ou ele conta sobre toda a realidade do Pessa. Toda a realidade. Todos os acontecimentos, todos os elementos da mesa que está ali, o que representa. É o momento em que as crianças também estão participando e podem participar com perguntas relacionadas aos elementos que estão na mesa. No mínimo 3 perguntas. Então as crianças fazem parte desta festa. O Hagadá. Ele passa a pregação, falando a respeito da Páscoa. Depois desse momento tem o primeiro Halel. Halel é o primeiro momento de louvor, onde se canta parte do Salmo 113 ao 114. E aí nós temos o quarto cálice, o cálice da redenção. Entre o cálice do segundo cálice, o cálice, o Hagadá, o cálice das pragas do livramento, onde o cabeça da família mostra, lembra de todos os acontecimentos da Páscoa. Aí vem o cálice da redenção, onde ele explica o significado de cada elemento daquela mesa. Cada alimento representa uma fase da Páscoa. E claro que aqui eu não vou me aprofundar nisso, mas no terceiro cálice, quando ele está, o cabeça da família está lembrando o significado de cada elemento. Nesse momento, entre o segundo e o terceiro cálice, Yahshua toma o pão asmo e diz aos seus discípulos: este é o meu corpo, que é dado por vós. Tomai, comei dele todos. Fazei isso em memória de mim. Ele está dizendo: eu sou o pão da vida sem fermento. Ele está dizendo: eu sou o pão da vida sem pecado. E aí ele toma o cálice
e diz a seus discípulos: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Tomai, bebei dele todos. Fazer isso em memória de mim. Ele está dizendo, não é mais o sangue de animal, mas é o meu sangue. João Batista entendeu essa realidade e lá nas margens do Jordão, ele disse aos seus ouvintes: aí está o Cordeiro de Al que tira o pecado do mundo. Não é mais sangue de animal, mas é o meu sangue, o verdadeiro Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. E foi nesse momento que Yahshua institui o memorial da nova aliança, de uma nova vida sem pecado, pois ele é o pão da vida sem pecado. Colossenses 2, versículo 14. Resgate. Quando uma pessoa escolhe um escravo e paga o preço por esse escravo, e ele diz a esse escravo: vai embora, vai viver a sua vida. Vai viver a sua vida. Esse é o resgate. E Yahshua, em Colossenses 2,14, ele diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o no madeiro e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles no madeiro. Aí vem o quarto cálice, o cálice do louvor. Mas o quarto cálice Yahshua não tomou, porque ele estava num momento de angústia, num momento de sofrimento. Ele estava tomado por um momento assim muito difícil. Não havia nele motivo nenhuma de celebração, de alegria. Mas mesmo assim, como cabeça do grupo, ele, o quarto cálice, ele ministrou o quarto cálice, onde veio a segunda parte do Halel, que era o cântico de parte do Salmo 114 ao 118. Mas ele não tomou o quarto cálice. Em Mateus 26:30, diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, Yahshua experimenta um momento muito difícil, quando estava recebendo sobre si toda a maldição, todo o pecado, tudo de ruim sobre a vida dos homens, ele estava tomando sobre si. E ele experimenta um momento de hematidrose. O que é isso? Hematidrose. Ocorre quando fatores emocionais provocam o rompimento das veias. Quando foi, irmãos, que Yahshua tomou o terceiro cálice, o cálice da redenção? Lá no madeiro. Lá no madeiro, Yahshua toma o terceiro cálice, o cálice da redenção.
E foi nesse momento em que ele faz aquela declaração: meu Criador, por que me desamparaste? Foi aí que Yahshua toma o terceiro cálice. Em Lucas 22, do verso 17. Lucas 22, do verso 17 ao 22. E tendo tomado um cálice, havendo dado graças, disse: recebei, reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Yahweh. E tomando o pão e tendo dado graça, o partiu, lhes deu, dizendo: isto é meu corpo, que é oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Não é mais o sangue de animal, não é mais a vida com fermento, é agora uma vida sem pecado. E Yahshua institui o memorial da nova aliança nesse momento, entre o segundo e o terceiro cálice, o cálice do livramento e o cálice da redenção, onde todo judeu sabe desse momento da festa. E foi justamente nesse momento que ele pega o pão sem fermento e diz: este é o meu corpo que é dado por vós, tomai, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. E por semelhante modo ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, tomai, bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Ele está dizendo: eu sou o pão da vida sem pecado. Ele está dizendo: não é mais sangue de animal, e sim o meu sangue, que cancela o pecado. Não é sangue de touros e de bodes, que cancela pecado, mas é o meu sangue. Em 1 Coríntios 5, versos 7 e 8, o apóstolo Shaul, 1 Coríntios 5, 7 e 8. 1 Coríntios 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, sem pecado. Pois também Yahshua, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos, não deixemos de celebrar a festa, não como o velho homem, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Não deixemos de celebrar a festa. Nós temos, irmãos, a nossa festa, que é um memorial da nova aliança. Aqui cabe uma pergunta. Pergunte-se a ti mesmo, ó irmão: você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo, meu irmão? Porque nós temos que celebrar essa festa com uma vida sem pecado. Sem pecado. Lucas 11, versículo 13, se não me falha a memória, está dizendo: vós que sois maus,
sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito puro a quem lhe o pedir. Mas Iau não vai dar do seu Espírito para bastardo. Ele vai dar do seu Espírito para filho. E o único instrumento, o único evento que nos transforma em filho é o madeiro. É o madeiro. Não tem nenhum outro momento na história humana em que nós seremos transformados como filhos, a não ser a participação da morte junto com Yahshua, e na semelhança da participação da sua morte, também na sua ressurreição. Romanos, capítulo 4, versículo 8, versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ele está dizendo nesse momento que não é mais sangue de animal, porque o irmão, na primeira aliança, ele ia lá, falava com o sacerdote a respeito do seu pecado, ele sacrificava o animal, mas no outro domingo ele voltava com a mesma prática, porque o sangue do animal não cancela pecado. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Yahweh não vive em pecado, porque o que antes nasceu de Yahweh o toma e o maligno não lhe toca. Em outra versão, não põe a mão. Está vendo, meu irmão? Agora é uma vida sem pecado. A vida de Yahshua. A importância profética desta festa nos mostra a identidade do povo de Yahweh. Está em Efésios 2. Leia depois o capítulo de Efésios 2. A identidade do povo de Yahweh. Em Colossenses 3, versículo 3, versículo 4, está dizendo: morrestes, e a tua vida está oculta juntamente com Yahshua em Yahweh. E quando Yahshua, que é a nossa vida, se manifestar, nós seremos manifestos com ele em glória. Está vendo? Não é a nossa vida. É a vida de Yahshua sem pecado. Irmão, se você não nasceu de novo, a sua vida está determinando as suas ações, as suas atitudes e as suas escolhas. E muitos comparecerão, como diz nos evangelhos, muitos comparecerão diante de Yahshua e vai dizer: em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos. E eles vos responderá: longe de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Yahshua é a nossa vida sem pecado. Por isso nós podemos declarar, como Shaul também declarou: não vivo mais eu, mas Yahshua vive em mim. E eu viver que agora tenho na carne, vivo pela fé por meio daquele que me amou e se entregou por mim. Isso não é utopia, irmão. A Páscoa, o memorial da nova aliança, é novo nascimento, nova criatura. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para o cristão em Yahshua Mashiach. 2 Coríntios 5:17, se alguém está em Yahshua, é nova criatura. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo.
Não é mais o sangue de animal. E os filhos naturais terão que aprender, porque eles querem construir o terceiro templo e voltar à prática do sacrifício de animal, mas eles terão que aprender que não é o sangue de animal, mas é o sangue de Yahshua, o verdadeiro Mashiach, que já foi derramado lá no madeiro. Então, irmãos, nós não estamos celebrando a morte, nós não estamos exaltando nenhum defunto. E lá em 1 Coríntios 11, versículo 26, quando diz: todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciarem a morte de Yahshua até que ele venha. Não, ele está dizendo: alguém teve que morrer. Alguém teve que morrer. O preço foi muito alto, nós celebramos a vida. E Yahshua ressuscitou no domingo. É dia de celebração, é dia de alegria, é dia de celebrarmos a vida, porque Yahshua está vivo. Eu estive morto, sim, mas hoje estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho na mão a chave da morte e do Hades. Em outra tradução, a chave do Hades. E Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive, irmão. Não é vã a nossa fé, não é vã a nossa pregação, porque Yahshua ressuscitou. Nós estamos celebrando a vida quando nós cumprimos o memorial da nova aliança, porque não é sangue de animal, é o sangue de Yahshua, o verdadeiro Mashiach, o verdadeiro Pascal, o Cordeiro de Yahweh, que tira o pecado do homem. Hebreus 2, versículo 10 ao 16. Hebreus 2. Hebreus 2, do 10 ao 16. Diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos a muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação dele. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu. E os filhos do Criador, que o Criador me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Lá no madeiro, irmãos, toda a descendência que pesava sobre a nossa existência, de separação, de condenação eterna, descendência de Adão, ele tirou lá no madeiro e nos deu a descendência de Abraão, e nós fomos alinhados com o filho da promessa, com o direito de entrar no reino. De entrar no reino, irmãos. Oh, é momento de celebrar, é momento de alegria.
Yahshua está vivo. Não é vã a nossa fé, não é vã a nossa pregação, irmãos. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Lá no rei ele falou: não beberei mais do fruto da videira até estar no reino de meu Pai. O quarto cálice nós vamos tomar junto com Yahshua, onde estarão todos os remidos pelo sangue de Yahshua, de todos os tempos, de todas as épocas, do tempo de Yahshua, do tempo da igreja e do tempo da grande tribulação, todos reunidos e agora revestido da incorruptibilidade ao corpo igual de Yahshua, e todos declararão em uma só voz, em bom e alto som, declararão: bendito aquele que vem em nome de Yahshua, bendito aquele que vem em nome de Yahshua. Todos os remidos de todas as épocas estarão juntos. Apocalipse 19:9. Olhem lá, vamos ver esse texto. Apocalipse 19:9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados